Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Jeremias, capítulos 13 a 15. Nos devocionais anteriores, nós vimos a rejeição da aliança. O povo do Senhor havia rejeitado a aliança do Senhor, quebrado essa aliança, cometendo muitos pecados, inclusive a idolatria que foi condenada. Vimos também que rejeitaram o próprio mensageiro da aliança, o próprio profeta Jeremias, mensageiro do Senhor enviado para confrontar esse povo, foi rejeitado por seus irmãos. E agora, a partir do capítulo 13, nós vemos a atitude do Senhor em relação a esse povo da aliança, que negou a aliança e que também rejeitou o seu mensageiro. Agora, o Senhor rejeitou o povo da aliança. E ele mostra isso por meio de duas parábolas, de dois símbolos ilustrados na vida de Jeremias. O primeiro sinal é que Jeremias vá comprar um cinto de linho e não o mole, e depois o Senhor ordena que ele esconda esse cinto na fenda de uma rocha. E assim Jeremias faz, ele enterra esse cinto. Tempo depois o Senhor ordena que Jeremias vá de novo pegar esse cinto, e quando Jeremias o pega, ele já está desmanchado, já está inútil, imprestável. E assim o Senhor afirma que esta será a condição do povo de Judá. O Senhor fará apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém, pois este é um povo mau, que se recusa a ouvir as suas palavras e que anda segundo a dureza do seu coração. Em seguida, o Senhor ordena que Jeremias fale àquele povo, afirme: toda a jarra deve ficar cheia de vinho. E esse povo então responderá que eles sabem disso. Então Jeremias explicará que o Senhor vai encher de embriaguez todos os moradores da terra, os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os moradores de Jerusalém, pois ele não os poupará. Ele derramará o furor da sua ira e os embriagará com o vinho do seu furor, da sua ira. A sequência do capítulo apresenta um chamado do profeta ao povo. Ouçam e prestem atenção, não sejam orgulhosos. É um chamado para que se arrependam e busquem ao Senhor. O próprio rei é convidado, é chamado a se arrepender, a se humilhar e buscar ao Senhor. Porém, já é tarde demais. Como é anunciado do versículo 20 em diante, agora os inimigos já estão a caminho de Jerusalém. O juízo certamente virá. O Senhor cumprirá o seu juízo e espalhará o seu povo como a palha que é levada pelo vento do deserto. O Senhor estava anotando o pecado do seu povo, e agora chegou a hora de julgá-los. O capítulo 14 continua o anúncio do juízo. Agora o Senhor também derrama uma grande seca sobre Judá, uma seca que acaba trazendo sofrimento até mesmo aos animais, às corças e aos jumentos. Diante disso, o profeta tenta interceder pelo seu povo. Ele pede que, apesar do pecado, o Senhor seja misericordioso e traga água a esse povo, sustente o seu povo. Porém, Deus rejeita esse pedido. Ele ordena a Jeremias que não interceda por este povo para o bem dele. Jeremias então volta a lamentar. Ele aponta para a mentira nos lábios dos profetas, que declaravam que o povo não veria guerra e nem passariam fome, mas agora estavam em dificuldade. Na parte final do capítulo 14, Jeremias volta a fazer uma oração de confissão. Ele traz as expressões que eram necessárias ao povo, mas que o povo não as dizia. Não havia sinceridade nem a prontidão que era esperada para fazerem essa oração. O capítulo 15 começa com uma repreensão ainda mais dura do Senhor a Jeremias, que mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante dele, o seu coração não se inclinaria para esse povo. Ao contrário, o Senhor trará, na verdade, juízo. O Senhor trará morte, espada, fome e cativeiro para esse povo. Ele punirá esse povo com esses 4 tipos de castigo. Não há mais espaço para compaixão. Quem se compadecerá de Jerusalém? Quem ficará triste por ela? Quem se desviará do caminho para perguntar pelo seu bem-estar? O juízo já foi determinado. É por isso que Jeremias novamente lamenta, concluindo esse capítulo. Esses capítulos mostraram o juízo do Senhor. Após o povo da aliança quebrar a aliança, rejeitar o mensageiro da aliança, o profeta Jeremias, o próprio Deus os rejeita, os entrega ao seu orgulho
e assim os envergonha. Ele traz destruição para o seu povo. Agora o exílio é inevitável. E mesmo que o profeta interceda por esse povo, o Senhor está pronto para julgá-los. Não há mais espaço para compaixão. O Senhor não está mais disposto a trazer misericórdia ao seu povo nesse momento. Esses textos mostram o profeta rejeitado e que sofre pelo seu povo que é infiel. Essa imagem aponta para a obra de Cristo, que igualmente sofreu ao interceder por um povo que era de duro coração. Porém, a obra de Cristo é maior ainda do que a obra de Jeremias. Ele suportou a rejeição e intercedeu perfeitamente pelo seu povo. Ele abriu o caminho para que aqueles que antes o rejeitavam agora fossem transformados pela sua obra. É isso que aconteceu conosco. Nós agora temos um novo coração. Somos agora novas criaturas refeitas em Cristo que nos reconciliou com Deus. É por meio de um profeta que fala da parte de Deus com ainda mais clareza, Cristo, e também por meio do sacerdote, também visto em Cristo, que ofereceu para nós um perfeito sacrifício, que nós agora podemos ter clareza na palavra de Deus e também a certeza do perdão do Senhor. Esses textos nos trazem um alerta importante. A menos que estejamos firmes em Cristo, nós ainda estaremos sujeitos à condenação de Deus. A fé verdadeira se agarra a Cristo e permanece firme nele. O Senhor expôs justamente a infidelidade do seu povo, aquele povo que vivia de práticas ilusórias, apenas externas, e não havia um coração fiel ao Senhor. Agora é claramente exposto. O Senhor dá sinais, da seca, mostra que o profeta foi rejeitado, e tudo isso a fim de que esse povo compreenda o juízo que estava sobre eles. E o mesmo permanece sobre aqueles que não se firmam em Cristo, aqueles que não se agarram a Cristo e abrem mão totalmente de suas obras, de seus méritos, e reconhecem que a única certeza de perdão, do abrandamento da ira de Deus, está em Cristo Jesus. Que o nosso coração se agarre a Cristo, que vivamos uma vida transformada, uma vida fiel ao Senhor, em temor ao Senhor, sendo próximos cada vez mais do Senhor. Não sejamos como Judá, que o rejeitava, que quebrava a sua aliança e que agora estava definitivamente rejeitado e condenado. Que o nosso coração se agarre a Cristo enquanto há tempo, a fim de não sermos alvo da ira de Deus no juízo final.